meus alunos do segundo ano. Hoje nós vamos continuar o nosso assunto, né, sobre as vanguardas, a crise da representação, e nós vamos falar sobre as fases do cubismo. E vamos terminar esse assunto hoje deixando uma atividade para a gente dar continuidade ao nosso assunto. Bem, é importante que vocês saibam, né, que o cubismo ele começou com uma fase, tá, de diversas experiências, né, que foram feitas pelo Picasso e pelo Pablo Picasso e pelo Georges Braque. Tá? Então, nessa fase, o que caracterizava a produção pictórica dos dois eram telas monocromáticas, ou seja, uma ou poucas cores, né? As tonalidades dessas cores eram geralmente apagadas, né? E depois disso, tá? Teve início duas fases. O cubismo foi dividido em duas fases. A primeira fase, chamada cubismo analítico, né? E a segunda fase, chamada de cubismo sintético. A fase analítica, tá? Ela foi marcada, foi caracterizada, né, pela geometrização dos objetos, ou seja, os objetos que eram representados no quadro, eles eram representados de forma que a gente percebe, né, formas geométricas, né, o cubo, o quadrado, né, por isso que tem esse nome de cubismo. E geralmente essas composições ela fez de forma que parecia que os objetos estavam todos despedaçados, mas aí que está a diferença do cubismo analítico, é que eles estão despedaçados, mas você consegue identificar do que se trata. E por isso que eu pedi que vocês fizessem uma pesquisa sobre o Guernica. O Guernica, ele está nessa fase aí que é o analítico, tá? E o que acontece? Essa obra estava toda despedaçada, tá? Em todas as suas partes. Essa fase durou mais ou menos de 1910 a 1912, tá? Aí houve um rompimento, tá, com as aparências naturalistas, porém ficou mantido a figuração, tá? Bem, a temática cubista, tá, ela teve como característica, ela evitou o conteúdo ligado à literatura, ao anedótico, tá? Tudo que estava ligado ao humor não era representado pela estética cubista, tá? E também os temas ligados aos símbolos. O simbolismo não foi aceito dentro do cubismo. Então, e a valorização ela estava centrada em temas ligados ao cotidiano do homem comum, tá? O dia a dia, tá? A natureza morta, executada nesse período, tá? O Braque elaborou arranjos com instrumentos musicais, cálices, leques, e esses objetos eles eram referenciados na pintura, né? Por exemplo, quando ele queria pintar uma pessoa, tal, ele pintava um chumacho de cabelo, ou pintar uma blusa, ele pintava um objeto com uma sequência de botões para a pessoa identificar o que era uma camisa, né? E de forma que você, dentro daquele cubismo ali, você conseguia perceber do que se tratava, tá? Então nós temos aqui a obra, o violino e um jarro de barro. Notem que o jarro de barro você ainda fica meio assim com a dificuldade de identificar, mas o violino de primeira você já vê o braço do violino, aonde está as cravelhas do violino, você vê aquela voltinha que tem no braço do violino, muito comum, né? A corda, mesmo fazendo aquela curva que está sendo feita ali, você nota que são as cordas do violino, as 4 cordas do violino, tá? Essa é a característica do cubismo nessa fase aí, tá? Bem, ainda na fase analítica,
o Picasso e o Braque, eles elaboraram uma arte que equilibrava a representação com a abstração, na medida que as figuras perdiam a sua aparência, tá? A aparência real, e imediatamente reconhecidas, recortadas e compostas, tá? Segundo as regras de cada linguagem. Então Picasso e Braque não queriam abandonar assim de forma definitiva a figuração, tinha que aparecer a figura, tá? Assim, então, para eles limitarem a força da abstração da linguagem cubista, eles passaram a empregar diversos artifícios, tá? Presença de objetos tipográficos que assinala essa fase aí que passa a ser a fase sintética. Então, na fase sintética, eles começam a introduzir materiais que até então eles nunca tinham colocado na superfície da pintura, tá? Adotam cores mais vivas, incorpora tiras de papel e outros materiais às suas pinturas e desenho, é o que a gente chama de papier-collé. A Guernica, se você olhar a Guernica mais de perto, você vai ver que ela tem recortes de jornais formando o corpo das pessoas, dos objetos que são retratados ali, tá? A ideia era que esses objetos, por serem familiares a todos, pudessem levar o espectador a uma compreensão mais concreta do fato artístico, tá? Tal como apresentado pelo artista. Então a técnica da colagem cubista, ela se institui a partir do papier-collé, tá? Que era a introdução na tela de caracteres tipográficos através do recorte de jornais. Depois disso foram colocados outros materiais, tipo pedaço de jornal, carta de baralho, pedaço de madeira, tá? E outros objetos, muito mais, tá? E tudo isso tinha uma intenção de recuperar o sentido da realidade, tá? O que acontece depois disso? O cubismo ele abandonou a imitação, o objeto ou a figura decomposta em planos. Então são reconstruídos de acordo com a imaginação plástica do pintor, tornando-se quase reconhecíveis. É a outra fase do cubismo. Então surge a ideia do tableau objeto, é o quadro objeto, tá? O tableau objeto consistia no conceito de pintura como objeto ou entidade construída. Então, o quadro, tá? Ele não tem que estar representando X ou Y, não. O quadro é um objeto em si, ele se explica, ele existe, tá? Ele tem vida própria. Então, ele não tem que estar refletindo ou imitando o mundo externo. Ele tem que se recriar de uma maneira independente, tá? Então, o quadro passa a ser visto como uma realidade em si mesmo. E essa postura, tá, ela veio para influenciar diretamente a formulação de outras vanguardas artísticas da época, tá? Então, o cubismo ele serviu para inspirar outras reflexões, outras investigações, como o purismo, como o orfismo. Eu já expliquei para vocês o que é o orfismo, mas deixa eu fazer aqui uma recapitulação, né? O orfismo vem de Orfeu, o deus grego da poesia, né? Ele cantava as poesias dele ao som da lira. Então, o cubismo ligado a essa estética, o orfismo, era um cubismo mais poético, um cubismo menos agressivo, né? Menos incompreensivo. Por isso se chama de orfismo, tá? Então, como legado, o cubismo ele pôs fim ao espaço ilusionista do Renascimento, mostrou que a representação do mundo exterior se esgotara, tá? E mostrou também que era possível criar uma linguagem pictórica, ou seja, uma pintura expressiva, sem que fosse preciso representar a realidade exterior. Bem, eu coloquei duas obras aqui. Uma é a Gillette, tá? Por ter uma embalagem desse produto, a lâmina de barbear, né? De Georges Braque,
1913. A técnica é colagem, né? Vários objetos, papéis colado, carvão, tinta, guache, lápis. Ele fez um conjunto de técnicas aí, pictóricas, e compôs essa obra chamada Gilete. E a outra obra é uma encomenda de um comerciante, né, o Ambroise Vollard, tá, de Pablo Picasso. Tá? Ele fez essa obra, né, esse quadro em óleo sobre tela, e é de 1910. O seu Ambroise, tá, ele é foi um comandante dessa obra, tá? E ficou dessa forma que vocês estão vendo. É uma obra cubista, né? A gente consegue perceber as formas geométricas usadas no quadro, mas a gente também consegue perceber nitidamente onde está o rosto, o nariz, os olhos, o cabelo, tá? Conseguimos perceber, né, que o retratado na obra, ele tem barba, ele tem bigode. Por quê? Porque as formas geométricas conseguem recompor essas peculiaridades do retratado. Tá? Bem, como atividade para a próxima aula, eu vou pedir a vocês que pesquisem na internet, tá? E leiam os 11 itens do Manifesto Futurista, para vocês conseguirem entender a próxima aula, onde nós vamos estar falando sobre o futurismo. Tá? Bem, eu fico por aqui, tá? Por hoje é só, e um abraço para vocês. Até a próxima aula.